Bezans Healthcare apresenta Mulher Podcast. O seu podcast de saúde feminina, de médico para médico. Sejam bem-vindos ao Mulher Podcast, o podcast da saúde feminina para médicos. Meu nome é Luiz Steffen, sou diretor médico da Bezans Healthcare Brasil. E nesse episódio, vamos mais uma vez conversar com o Dr. Luiz Dickmann, médico psiquiatra, mestre em psicobiologia pela Unifesp. Dr. Dickmann, ele é especialista em saúde mental da mulher e vai conversar com a gente hoje sobre esse tema. Luiz, bem-vindo. Muito obrigado, meu caro Luiz. É um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo carinho, pelo convite. Estar mais uma vez aqui com vocês no Mulher Podcast. Tenho certeza que vão ser assuntos que vão trazer muita relevância ali para o consultório dos nossos colegas e esperamos que nós temos aqui um momento muito agradável. Bacana. Dickmann, para a gente começar, a gente vai conversar hoje sobre depressão pós-parto e baby blues. Você poderia esclarecer melhor as características de baby blues e de depressão pós-parto? Quais são os sinais específicos que os profissionais de saúde devem observar para diferenciar essas condições? Perfeito, Luiz. Então, vamos entender o seguinte, são duas entidades distintas, tá? Claro que é muito comum a mulher que tem depressão puerperal ter passado pelo blues puerperal. Uma pessoa que não tem blues puerperal tem uma certa proteção em relação à depressão, mas isso não é regra. Por quê? Blues puerperal está muito mais para regra do que exceção. O que acontece? O que causam sintomas psiquiátricos? A gente falou, no outro episódio, a gente fala de genética, de trauma precoce, de mudança hormonal, de sono, de dor, de estressor crônico, doenças clínicas, etc. O blues puerperal, ele acontece nos primeiros dias do pós-parto e ele é autolimitado, ele tende a passar entre 10 e 14 dias. 80% das mulheres, dependendo do estudo da epidemiologia, do que eu vou considerar, chegam a passar por esses sintomas. O que eu quero dizer com isso? Que 8 entre 10 mulheres vão experimentar sintomas. Mas o que é isso, afinal? Choro fácil, irritabilidade, alteração de sono, uma sensação de culpa de que não vai dar conta, uma sensação às vezes de estranhamento com o bebê, o que eu estou fazendo aqui, como é que é essa sensação? E isso, em grande parte, acontece após a dequitação, Ou seja, você tem a dequitação da placenta, você tem uma produção hormonal completamente diferente, a mulher era uma bomba de hormônio ali crescendo durante a gestação, e você tem uma queda abrupta. Mudanças hormonais por si só causam sintomas psiquiátricos em grande parte das mulheres. Eu estou falando de TPM, pós-parto, menopausa, climatério. Então, o que o blues puerperal é? É uma reação fisiológica que, se bem compreendida, se bem entendida, se não menosprezada pela própria pessoa, pelo companheiro e pelo médico, tende a ser bastante benigno, autolimitado e que não vai trazer nenhuma consequência danosa. Agora, o não conhecimento, o desconhecimento, o estigma e o medo, aí a coisa complica. Então é muito importante entender que a fisiologia do blues puerperal, que é muito comum, e a depressão pós-parto, que aí sim é uma entidade com risco aumentado de sintomas mais graves, onde eu tenho alterações não só... O que eu preciso para falar em depressão, Luiz? Eu preciso de uma alteração do humor e a fonte de prazer, um ou outro. Então, ou o humor deprimido, triste e choro na maior parte do dia, na maioria dos dias, nos últimos 14 dias, isso não só no pós-parto, ou anedonia, que é perda de prazer nas atividades que antigamente eram prazerosas. Então eu gostava de vir aqui e gravar um podcast, não sinto mais prazer nisso. Eu gostava de ir lá num barzinho com os meus amigos, agora eu não vejo mais graça. Eu gostava de ir num cinema e eu não sinto mais felicidade nenhuma, nenhum prazer. Isso é anedonia. Então eu não preciso ter choro e tristeza, eu posso ter só anedonia. E junto com isso, alterações fisiológicas importantes. Então, alteração no sono, ou insônia, ou hipersônia, ou seja, ou dormir demais ou dormir de menos. Normalmente, a depressão é muito comum, a insônia terminal. Eu durmo, acordo no meio da madrugada e não consigo voltar a dormir. Isso está
está muitas vezes relacionado ao adiantamento do ciclo do cortisol, ele dá um pico antes. Eu posso ter alteração do apetite, ou perda de peso ou ganho de peso. Então, a depressão típica, que é a que eu perco fome e perco sono, acontece muito mais comumente. A depressão atípica, que eu durmo demais e como demais e posso ganhar peso, ela é um pouco menos comum, mas ela não deve ser descartada como depressão, porque é um tipo de depressão. Junto com isso, cai a libido, cai a concentração, culpa excessiva, todos os problemas do mundo às vezes são por minha falha, a minha autoestima cai. Ou seja, é um pacote com uma gravidade muito maior, com uma duração muito maior, né? Com uma intensidade que chama a atenção não só da pessoa, mas de quem está perto. Eu posso ter um quadro leve, moderado, grave ou muito grave, mas basicamente eu estou distinguindo. Mas, como eu falei, normalmente a mulher que evoluiu para uma depressão puerperal, ela passou também para o blues puerperal. Por isso que a gente não pode considerar, tá tudo bem, é comum, todo mundo tem. Não, tem, mas é um pequeno fator de risco aumentar dali para um quadro puerperal mais grave depois. Perfeito. E diante dessas diferenças, como é que os médicos podem abordar essa questão da limitação ou da temporariedade do baby blues, ao mesmo tempo em que eles permaneçam atentos a possíveis indicadores de que esses sintomas não sejam mais só o baby blues, mas possam ser uma depressão? Perfeito. Então, primeira coisa, Luiz, nunca menosprezar. É mimimi, é frescura. Isso não tem coisa pior na psiquiatria do que você não ouvir ou não dar ouvido às queixas de alguém. Por quê? Porque aí você tem um duplo sofrimento. Então, primeiro, não menosprezamos. Agora, também não quero hipervalorizar algo e todo mundo com blues puerperal eu vou encaminhar para um psiquiatra. Não é necessário. Não tem psiquiatra para tudo isso no mundo, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, psicoeducar. Não tem nada pior, Luiz, do que você não saber o que você está enfrentando. Enfrentar um inimigo desconhecido, sem saber quais são as forças e fraquezas dele, quanto tempo ele costuma durar e como costuma ser o próximo passo, isso joga a gente para um terreno desconhecido. E grande parte da ansiedade do Homo sapiens na evolução do homem é encarar o desconhecido. Então, a gente saber falar, né? Antes do parto, muitas vezes o colega tem um papel primordial. Olha, quando nascer, às vezes, tá todo mundo esperando, vai vir sua sogra, sua mãe, sua irmã, todo mundo. Nossa, que lindo, seu filho que nasceu, que perfeito, que bênção, que felicidade. Nossa, você nunca sentiu felicidade maior? E, eventualmente, você, dona mãe, você vai estar sentindo tristeza, você vai estar chorando, não sabe por quê, você está irritado, não está querendo ouvir a voz de ninguém e não é o seu marido que encheu nem nada, você está esquisita, você olha para o seu bebê às vezes e está achando meio esquisitinho aquilo, aquela ligação mágica que você viu no Instagram, no Facebook, no TikTok não aconteceu, o seu olho não brilhou e isso gera um mal-estar muito grande. Então saiba que isso pode acontecer e se acontecer isso é normal. Então primeiro, você já tira um peso nas costas. Porque senão, imagina, eu estou sentindo isso, eu estou numa sociedade preconceituosa, estigmatizante, o meu marido está esperando que eu esteja morrendo de felicidade, com um baita bom humor para receber a mãe dele que está vindo visitar o bebê e fica 8 horas lá na sua casa ou na maternidade e você está achando tudo ruim. Aí vão falar que você é garoto enxaqueca, a pessoa chata, que não dá valor para os outros. E não é. Isso pode ser uma reação hormonal que você está sentindo. Todo mundo valoriza a TPM, não valoriza? Né? Todo mundo brinca, né? Tem a TPM, a tensão pré-menstrual, e a TDPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, que é uma evolução, né? É uma TPM mais grave, mais intensa, que impacta o funcionamento da pessoa. Então, vamos encarar... vamos fazer uma analogia boba, simples, mas assim, o blues puerperal é TPM. A depressão puerperal é TDPM, ou seja, tem que ter um tratamento específico, não posso menosprezar, tem que ser mais rápido, multiprofissional, etc. O blues puerperal, o obstetra consegue tocar sozinho com sucesso. Primeiro acolhendo, psicoeducando, não menosprezando e falando com o paciente sobre o assunto. Essas são normalmente as melhores chaves e preparando um terreno, né? Então, deixando o sono da pessoa adequado, a dieta,
né? Será que essa mãe não está em alguma deficiência nutricional? Será que ela está fazendo uma dieta adequada? Ela tem todos, né, os componentes que a gente sabe que são saudáveis nessa fase. Ou seja, eu vou tentando, apesar de não ter nenhum tratamento de fato aprovado para blues puerperal, por conta da heterogeneidade do quadro e a dificuldade de fazer estudos nessa fase, a gente sabe que eu posso ir diminuindo arestas. Sono tá bom? A alimentação tá boa? Tem atividade física? Tem suporte familiar? Tem um bom relacionamento? Tem questão socioeconômica que está precisando? Eu tenho suporte, às vezes, do governo XYZ para aquela pessoa? Tudo isso faz parte da nossa anamnese. A gente pensa, eu sou médico, não preciso saber disso, eu não sou assistente social. Mas isso pode mudar muita coisa, porque, às vezes, falar sobre o assunto tira um peso muito grande daquela paciente que está em sofrimento. Portanto, você mencionou aqui algumas estratégias específicas que podem ser implementadas, né? Então, a anamnese bem feita é uma delas. Eu me lembro de um outro episódio em que a gente discutia, você falou de colocar uma escala, né, de classificação para que essa paciente seja sensibilizada a tocar no assunto. Que outros fatores ou que outras estratégias você acha que a gente pode adotar no consultório, no dia a dia para essas pacientes? Perfeito. Naquele episódio, a gente chegou a comentar qual a grande vantagem, por exemplo, numa escala de Edinburgh, etc. Ou tem várias, né? Mas a escala, ela padroniza aquilo que eu poderia fazer com a pergunta, né? Eu não preciso de escala nenhuma para perguntar como a pessoa está, como é que está o sono, se ela sente alguma coisa diferente, como é que está a relação com o bebê. Eu posso simplesmente decorar e perguntar. Mas o fato de ter escala, a primeira coisa, você tem padronização, você pode ter estudo. Então, através de escala, eu consigo ter dados epidemiológicos para saber onde é mais frequente, qual é a população em risco, onde tem uma chance a mais. Então, se você deixa essas escalas, que são de uso livre, sem direitos autorais, de livre impressão, por exemplo, a Bessan levou lá para alguém em escala, você deixa ali no seu consultório, às vezes aquela paciente está na sala de espera, o pai ou a mãe está ali, bate o olho, nossa, escala de blues puerperal, de sintomas, olha as perguntas, nossa, eu estou sentindo isso aqui, nossa, eu não sou a única, porque às vezes a mulher está lá e não leu nada a respeito, não foi ver sobre blues puerperal, ninguém falou para ela, cresceu num ambiente onde sofrimento mental é frescura, né, é visto como fraqueza. Então, ao você ver uma escala que versa sobre isso, primeiro, opa, então tem mais gente que sente isso, nem do Brasil é isso aqui, né? Então, isso já é, às vezes, o primeiro mote para aquele assunto entrar na tônica da sua consulta, que vai acontecer depois de 5 minutos ali no seu consultório. Então, isso às vezes já ajuda, porque às vezes você não sente bem para perguntar, às vezes você ainda não tem intimidade. A gente não deveria ter esses receios, assim como não deveria ter de falar da vida sexual ou de qualquer outra coisa. Por exemplo, na psiquiatria, a gente não pode ter receio de falar de suicídio, né? Porque, não vou falar que vai aumentar o risco da pessoa se matar. Não. Um psiquiatra que não pergunta sobre pensamento de morte e suicídio está perdendo uma parte importante, às vezes, do paciente falar uma ideia que está angustiando, que se você não puxar o papo, a pessoa não traz, e que se você não sabe, muitas vezes você não vai dar a conduta adequada. Então, na obstetrícia, perguntar sobre sintomas psiquiátricos, sim, é uma parte importante, né? Assim como perguntar da vida sexual, dos fatores socioeconômicos, tudo isso é. E aí, complementando isso, Luiz, olha só que interessante. Se eu pegar, por exemplo, primíparas, menores de idade, em situações de risco, socioeconômicas piores, dependendo do estudo epidemiológico, eu salto de 15%, 25% de depressão pós-parto, que é o mais comum, para 38%, 40%. Ou seja, às vezes de 10 meninas nessa situação que estão no pós-parto, 4 vão evoluir com um quadro de depressão puerperal. Então, você concorda que se eu estou falando de 4 em 10, o meu screening para essa menina vai ser muito mais frequente, eu vou dar muito mais valor para uma queixa pequena, que às vezes você puxa o pelinho e vem um monstro ali, do que, às vezes, aquele relacionamento que é perfeito, já tem um filho anterior, tem suporte socioeconômico, um suporte financeiro, sabe de tudo, estudou sobre o tema, teve psicoeducação. Luiz, isso é garantia de que a pessoa não vai ter nada? Não. Mas já é um bom indicador de prognóstico, que se tiver o tratamento vai ser rápido, adequado, ela vai falar ao médico e a chance de não ter é muito maior do que ter. Então, acho que é isso, a gente tem que conhecer um pouquinho da epidemiologia, do que é, como identifica, como trata e o que faz quando dá errado, né? Porque a gente sempre tem que pensar, é o caso difícil.
né? Então, primeira coisa, depressão pós-parto aí é com o psiquiatra. Tá? Então, assim, não é uma bola que você deve levar essa responsabilidade sozinho, é compartilhado. Ah, mas eu me sinto apto a tratar. Tem uma segunda opinião junto, vale a pena, porque a gente nunca sabe os quadros que vão ficar mais graves de repente. Blues puerperal, não. Ah, posso pedir ajuda? Ah, eu sempre gosto, tem um amigo meu psiquiatra que trabalha do meu lado e esses quadros eu gosto. Não, pode, mas é o que eu falo, não tem necessidade. Um obstetra bem treinado, capacitado, que está aqui assistindo, está lendo, está nos congressos, ele vai estar super bem municiado para atender e dar conta desses quadros. A não ser que não se sinta à vontade ou que não goste desse tipo de assunto, aí é outro departamento. Agora, depressão pós-parto, sim. E aí, naquele outro episódio, depois eu falo para o pessoal, fazendo um convite, tem os outros quadros psiquiátricos que podem acontecer. Não são tão comuns. O mais grave de todos, psicose puerperal, e este é psiquiatra imediato, muitas vezes internação, que é um outro departamento, muito mais raro. Talvez você, colega, nunca tenha visto, espero que fique sem ver, mas são aqueles quadros que trazem para a gente uma preocupação de outra ordem. Bacana. E considerando a variação individual, você citou aí algumas segmentações, o paciente mais jovem, o paciente mais estável, o paciente que é o primeiro filho, o paciente que já tem outros filhos, né? Então, considerando essa variação individual, como é que os profissionais de saúde poderiam criar um ambiente propício para que as mães possam compartilhar esses anseios, esses sentimentos, preocupações? E ao fazer isso facilitaria o diagnóstico, né? Porque você mencionou essa estratégia. Luiz, tem uma dica que eu dou para os colegas que eu acho que vale muito a pena, né? Então você está lá com a sua paciente no seu consultório ali, numa cidade XYZ lá de Minas Gerais. Beleza, você está lá e aí você conversa lá com a sua paciente, olha, eu tenho ido em congresso, tenho ido em eventos, tenho estudado muito sobre o tema de saúde mental, né, na mulher. Então eu queria deixar aberto aqui o canal com você, dona Luísa, né, que são coisas que acontecem muito, existe uma frequência muito grande e que eu estou aqui disposto, se você tiver alguma alteração aí do seu humor, estiver se sentindo triste, ou irritada, ou muito ansiosa, não sabe muito bem o porquê, não tem com quem conversar, está sentindo que o seu sono está ruim, está sentindo que o seu desejo sexual está péssimo, não consegue se concentrar para fazer as coisas, se sente mal, se sente culpada, ou seja, você tem uma alteração, isso pode acontecer, isso é relativamente comum e eu queria deixar aberto esse canal de conversa com você, dona Luísa. Por quê? Porque ao falar isso, a maioria das pessoas, obrigado, doutor, nossa, é importante saber, nossa, que legal, eu sempre escuto sobre saúde mental, mas é bom saber. Você não vai tratar a pessoa, você não vai virar psiquiatra de um dia para a noite, mas você vai abrir uma porta de comunicação. E tudo na vida é treino, Luiz. Então, ninguém nasce psiquiatra e ninguém nasce obstetra. A gente passa pela nossa formação de anos entre medicina, residência, pós-graduação, até chegar onde a gente chega. Então, um obstetra bem treinado, avaliando, dando cuidado, assistindo aulas do tema, estudando, ele vai dar, às vezes, de 10-0 no psiquiatra que nunca pegou uma puérpera direito, que nunca viu uma gestante. Por quê? Porque ele tem ali a amostra na frente dele. Não tem nada mais rico, né, na medicina do que a possibilidade de você fazer anamnese mais anamnese uma atrás da outra. Então nada impede a pessoa estar ouvindo o podcast hoje, amanhã tá com o armamentário aumentado, maior, mais capacitado, não para tratar, mas para identificar. E claro, o primeiro quadro, nossa, olha, conversei com tal coisa. Dado, dica importante para você, colega obstetra. Não tem nada maior de risco para a depressão puerperal do que estar num tratamento quando engravida e você interromper aquele tratamento precocemente. Então, se quer uma dica de quem é que tem o maior risco, esta é uma dica de ouro. Você tem uma paciente que estava ali num quadro de depressão, tratou sertralina, estalopram, fluoxetina, X, estava melhor, está 3 meses bem, se descobriu grávida, e aí ela falou, não quero tomar medicação porque eu acho que medicação vai fazer mal, tem aquelas crenças antigas que não tem nada a ver, de que elas aumentam o risco de autismo, essas bobagens todas que a gente já ouviu muito por aí. E ela vai lá e para a medicação porque estava bem. Estou bem há 3 meses, então tá bom. Isso aumenta muito, chega até 75% de chance de recaída no pós-parto.
Ou seja, eu estou passando de um risco que eu estava falando de 15, 20, 25%, às vezes para 75%. Esta mulher provavelmente vai recair, ela tem muito mais chance de recair do que de não recair. Então, um dado da anamnese importante para você perguntar a partir de amanhã é: você estava fazendo algum tratamento quando engravidou? Aí, dica importante: Luísa, não me sinto confortável para tratar a paciente que está em uso de medicação e engravidou agora. Conversa com um colega psiquiatra que prescreveu. Tem várias medicações que são primeira linha durante a gravidez, que não precisa mudar o esquema, que não está ligado a teratogênese, a parto prematuro, a baixo peso ao nascimento, não está envolvido a alteração no desenvolvimento neuropsicomotor da criança posterior. Ou seja, o que a gente sabe? Qual é o melhor tratamento? Não existe o melhor tratamento, existem tratamentos que são possíveis. Mas o que é o pior? Não tratar. A doença psiquiátrica na gestante não tratada, ela é a pior coisa que você pode fazer para essa mãe e para esse bebê. Tanto no risco no pós-parto, quanto risco aumentado para este bebê que vai crescer no ambiente gestacional de uma mãe deprimida. Ah, porque passou os pensamentos da mãe para o bebê. Não, não estou falando nada disso. Eu estou falando de eixo, né, hipotálamo, hipófise adrenal, estou falando de cortisol, eu estou falando de neurogênese, eu estou falando de hipocampo. Ou seja, Luiz, você tem prova disso? Em modelo animal tem mais do que isso. Estressa a rata, fêmea, prenha, né? Que você vai ver o que acontece com um bebê de uma rata prenha fêmea submetida a estresse, simulando doença psiquiátrica na prole dela. Ah, Luiz, mas ser humano não erra? Claro que não, é muito mais complexo do que isso. Mas a gente tem hoje dados para poder comparar. Olha, eu tinha uma mãe deprimida que tratou, eu tenho uma mãe deprimida, estou falando da gestação, estou falando pós-parto. Uma mãe deprimida que tratou e uma mãe deprimida que não tratou. Não tratar o odds ratio, a razão de chance, o risco relativo aqui é muito grande de você evoluir pior. Então, acho que de todas as dicas que o colega obstetra tem aqui é o histórico, um antecedente logo antes dessa gravidez. Ah, Luiz, ela teve uma depressão 5 anos atrás. Ela também tem um risco aumentado de depressão pós-parto. Só que aí já não é tão grande quanto aquela que interrompeu precocemente. E, por fim, na prática clínica, você chegou a mencionar, por exemplo, a ferramenta, a escala de Edimburgo, por exemplo, mas quais ferramentas, quais protocolos os profissionais de saúde podem adotar no seu dia a dia para fazer esse monitoramento contínuo do bem-estar emocional das mães? Existe mais alguma escala, alguma outra sugestão que ajude esse monitoramento? Eu vou fazer falar, mas aí não é propaganda nem nada. Dentro da psiquiatria, a gente tem um prontuário que chama BIP Assistant, que é do nosso grupo de educação, bipassistant.com.br. E é gratuito, tá? Então você pode entrar lá, se cadastrar como médico, só vai pôr seu CRM 100. E lá nós temos todas as escalas existentes em português, validadas de uso livre existentes. A gente só não tem as com copyright, porque obviamente não pode usar com copyright. Então, eu quero estudar mais sobre psiquiatria, eu quero saber o que esses caras aí nessa especialidade usam de escala para perguntar. Tá tudo lá. Ah, Luiz, mas eu sou obstetra, então o que você precisa saber? Precisa de escala? Não, não precisa de escala. Escala é uma ajuda. Ah, Luiz, eu quero fazer uma pesquisa, eu tenho um aluno meu que está fazendo iniciação científica. Luiz, eu estou no mestrado, Luiz, eu estou no doutorado, eu estou num pós-doc, eu quero fazer uma pesquisa epidemiológica. Bom, aí a escala é obrigatória porque você tem que ter triagem, você tem que ter critérios de inclusão, de exclusão, né, para avaliação. Agora, eu sou clínico, não quero nem saber da vida acadêmica, não estou nem aí para isso. Não quero usar escala porque eu gosto de perguntar tudo para o meu paciente. É só você olhar o que você pergunta na escala. Tá? Ou seja, aquela pergunta pode ser incorporada para a sua anamnese padrão. Então, por exemplo, lá no BIP Assistant eu já deixo lá a minha consulta com as perguntas importantes na psiquiatria. O que é importante eu saber na psiquiatria? Você usa drogas, listas ou ilícitas? Né? Qual é o histórico psiquiátrico do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, mamãe, papai, irmãos, avós, tios, primos de primeiro grau? O que você está usando de medicação? Qual o seu histórico? Teve trauma, abuso na infância? Porque todo mundo pensa em trauma infantil, todo mundo pensa em abuso sexual. Pô, mas você tem abuso sexual, abuso físico, negligência, abuso psicológico, abandono. Pô, tudo isso conta. Então, na minha escala, na minha consulta, já tem tudo isso para quê? Porque eu não esquecer, ninguém é Deus. Todo mundo é passível de erro. Então, se você já deixar uma colinha, ajuda, mesmo que você não use escala nenhuma. Lembra de perguntar tal coisa, né? E sempre vale a pena, no final da consulta, chama o parceiro, né?
bate um papo com ele, escuta ele na frente da mãe, porque eventualmente essas coisas não são conversadas. E eu vejo muito isso como psiquiatra. As pessoas têm vergonha às vezes de falar para aquele que está do lado. Depois você fala, pô, mas a pessoa escolheu para a vida, o outro não conta, mas tem vergonha. Principalmente por quê? Porque todo mundo espera que ela esteja bem, que ela esteja feliz, que ela esteja maravilhada e posta uma selfie no Instagram, né? Saindo toda dolorida do parto lá, tirando uma selfie feliz. Né? É um mundo de aparências. Só que esse mundo de aparência deixa o outro doente. E a gente, sem querer, reforça isso. A gente fala, nossa, olha que ridículo e tal. Depois você vai lá e faz também. Então, já que o mundo é esse, a gente não consegue mudar o mundo, né? Que a gente se adapte a ele e se previna, né, desses acontecimentos. E fica aí a dica também, né, use um pouquinho menos de redes sociais, não que eu seja contra redes sociais, eu estou lá, mas assim, a gente vai adoecendo muito de ficar olhando só o outro, principalmente o mundo que não é real. Muitas dicas, muita informação. Então, com essa última pergunta, chegamos ao fim de mais um episódio do Mulher Podcast. Quero agradecer novamente a presença do Luiz Dickmann e aos nossos ouvintes que aqui estão enriquecendo o seu dia a dia, escutando mais esse episódio conosco. Você sabe, Luiz, eu entrei para ser psiquiatra e acabei escolhendo psiquiatria, mas só teve uma especialidade que me fez pensar, que foi GO. Então, para vocês, meus amigos, um grande abraço e até a próxima.